Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo de recuperação. Como ficou acertado, né? Vai ser feito esse vídeo para auxiliar nos estudos da recuperação de vocês do EJA 5, vespertino e noturno. Contanto que faltou a gente conversar foi sobre os animais. Uma das coisas que é bom que seja esclarecido é quais são as características gerais dos animais. Bom, quando vocês olharem aí na apostila de vocês, vocês vão ver que animais são seres eucariontes, ou seja, suas células elas precisam ter núcleo esse onde está depositado material genético, que é o DNA, certo? Além disso, os animais são formados por mais de uma célula. Os animais são formados por mais de uma célula, ou seja, são seres pluricelulares. E, por definição, também são heterotróficos, ou seja, são seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Uma outra característica peculiar dos animais é que os animais, diferentemente das plantas, eles conseguem se locomover, certo? E aí eles conseguem, isso é um fator que foi decisivo para que esses seres vivos sobrevivessem no planeta, porque eles vão realmente em busca do seu alimento. Então, por ele ter a capacidade de se locomover, eles vão em busca do seu alimento. Vem mais outra característica que diferencia os animais dos outros reinos. É somente os animais, que têm tecido nervoso e muscular. Atualmente, nós dividimos o reino animal nas seguintes categorias. Nós temos, que são filos, é lógico. Então, dividimos o reino animal em filos, que é equivalente a categorias, que são eles, os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Tem outras categorias, outros filos também, mas esses são os principais. Então, quem são os poríferos? Os poríferos são animais marinhos, são fixos, e o próprio nome já ajuda a gente a distinguir eles, porque são poríferos, ou seja, animais que no seu corpo possuem poros, certo? Exemplo, Fabinho, desses animais, os animais poríferos, tem a esponja do mar, que também é utilizada, na verdade, utilizada para os mesmos fins dessa esponja sintética que nós temos hoje. Mas existem hoje estudos que aproveitam substâncias desses seres para a produção de remédios, como antibióticos e antivirais. Além dos poríferos, temos também os quinidários. O grupo dos quinidários, qual fazem parte as algas vivas e os corais, caravelas, anêmonas e etc., se caracteriza pelo surgimento de uma cavidade digestiva. Esses quinidários, eles têm
Esses quinidários, eles têm células especializadas que liberam toxinas que queimam, né, a pele de predadores. Isso é uma medida de segurança, certo, para eles. Além desse grupo que nós já vimos, poríferos, vimos agora os quinidários, tem os platelmintos. Os platelmintos ou nematódios e também os anelídeos. Então, ó, os platelmintos, anelídeos e nematódios são conhecidos popularmente como vermes. Esses animais, eles são invertebrados. Eles não possuem coluna vertebral, certo? Eles podem ter milímetros, como pode ter vários metros de comprimento. Tem um corpo achatado e vivem na água doce, na água salgada, em ambientes terrestres úmidos, ou no interior de outros animais, atuando como parasitas. Foi explicado para vocês que os parasitas, né, são aqueles seres vivos que se aproveitam da força vital de outros. Então ele está lá sugando e causa prejuízo, chegando até a morte do seu hospedeiro. Existe uma série de doenças que são causadas pelos platelmintos, nematódios, certo? Que são as doenças, as verminosas. A teníase é um exemplo, certo? Que são doenças que causam problemas em órgãos internos. Os nematódios existe uma grande variedade. Tem animais de corpo cilindro e afinelado nas pontas, onde eles vivem em qualquer ambiente, na água salgada, na água doce, no vinagre, no solo. Vive alojado em raízes de tubérculos, certo? Por exemplo, de batatas, elas sobrevivem. E em tecidos de diferentes animais. Vamos agora para os moluscos. O nome fala, o próprio nome fala, animal do corpo mole. Os moluscos, eles podem ter uma concha que protege o seu corpo. Essa concha pode ser externa, como os caramujos, né, que tem aquela conchazinha nas costas, mariscos e ostras, ou interna, como a lula, que tem aquela parte mole por cima e aquela parte que se assemelha à cabeça, que é protegido por uma concha. Ocorre muito, tanto no polvo e na lesma. Desculpe aí, viu, pessoal? Uma questão emblemática foi quando o ser humano trouxe aqui para o Brasil o caramujo, certo? Que é o caramujo gigante da África. Para a questão de restaurantes, tem comidas que são feitas com esse animal. Só que esse animal não é um animal tipo do nosso bioma. E ele se proliferou e hoje é uma praga. Se tornou até um caso de problema de saúde pública, porque ele é vetor de uma série de bactérias, de vírus, parasitas que prejudicam a saúde das pessoas. Sem falar que eles destroem plantações. Então não foi muito bom trazer. Os anelídeos, o próprio nome já está dizendo, anelídeos, animais de corpo formado por anéis, pelo menos se assemelha com anéis. Fabinho, dê exemplo
desses animais, por exemplo, as minhocas, certo? Os sanguessugas, eles vivem em diversos ambientes e podem causar doença e também, por exemplo, no caso da minhoca, ela ajuda na fertilidade do solo, né? Porque ajuda a oxigenar o solo. Saindo desses grupos, nós vamos para os artrópodes. Quem são os artrópodes? Artrópodes são animais invertebrados, que o próprio nome diz, as suas pernas são articuladas. Exemplos de artrópodes: piolho de cobra, lacraias, aranhas, escorpiões, carrapatos, siris, camarões, formigas, moscas, baratas. É um filo muito numeroso, certo? Há mais, por exemplo, há mais de 900 mil espécies desses animais, no qual 250 são besouros. Os artrópodes se caracterizam por possuir exoesqueleto, serve para a proteção do seu corpo, e toda essa diversidade deles, essa quantidade que é enorme, ocorre por conta de algumas características básicas. Por exemplo, eles têm uma grande capacidade de reprodução. Você vê surgimento das aranhinhas, são dezenas de aranhas que são explodidas naqueles casulos de vez. Uma outra parte é a resistência que eles têm a variações ambientais. É tanto que quando houve a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, os animais que sobreviveram foram baratas, escorpiões, entendeu? Eles têm uma grande capacidade de adaptação. Então, por isso, eles são tão numerosos. Agora nós vamos para os equinodermos. E eu vou dar uma pausazinha, vai ser o próximo vídeo, para que o vídeo não fique tão longo. Pessoal, dando continuidade aos estudos de vocês de recuperação, certo? Nós vamos falar agora dos equinodermos. Quem são os equinodermos? São aqueles animais que nem nadam, são marinhos, exclusivamente marinhos, mas que nem nadam, nem flutuam. Eles ficam presos ao solo, né, debaixo da água. Eles têm um esqueleto calcário, certo? E é basicamente formado por placas. Mas quais são os exemplos, certo? Exemplos desses animais. Nós temos o ouriço do mar, que tem espinhos e se locomove lentamente. Temos também a estrela do mar. Ambos esses animais, eles servem de alimentação para uma série de animais marinhos. A estrela do mar, ela não tem olhos, certo? E aí ela se orienta através de sensores nas extremidades de seus braços. Um outro filo importante, que é justamente o filo o qual a gente faz parte, são os cordados. Quem são os cordados? Bom, de uma maneira geral, falando, os cordados são o grupo dos peixes, dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Os cordados, pessoal, que tem como principal característica a presença do notocorda. É uma estrutura que sustenta o corpo e que, no caso dos vertebrados, é substituída pela coluna vertebral durante o desenvolvimento embrionário. Uma outra característica dos cordados é uma simetria bilateral. Quando a gente divide um cordado no meio, é bem semelhante o lado direito quanto
o lado esquerdo. E possui um sistema nervoso que facilita para ele desempenhar atividades complexas. Certo? São bem variados, né? Que vai desde animais pequenininhos, como a piaba aí que o pessoal está pegando no açude, até uma baleia que pode pesar toneladas. Então, quem são os cordados? São o grupo dos peixes, os anfíbios, por exemplo, o sapo, né? Uma característica do sapo, dos anfíbios, é que eles têm fases distintas de desenvolvimento. Lembra daquela questão que o sapo, quando ele nasce de ovos, vira girino, que a gente chama sapinho de rabo. Ali ele não tem pulmões, ele respira igual o peixe. Quando ele vai envelhecendo, ele perde a cauda e ganha pulmões. E aí ele vira terrestre. São animais de sangue frio, né? E são importantes para o equilíbrio ambiental. Os répteis, estão nos répteis, por exemplo, as cobras, que são as mais conhecidas, né? Também tem o jacaré, são répteis. Você sabe que a cobra, ela troca de pele, certo? E os répteis também, eles têm uma dinâmica terrestre e aquática. As aves são geralmente animais de médio porte, têm penas, nascem de ovos. Nem todas as aves voam, é lógico, né? Porque tem a águia e tem a galinha, a águia voa e a galinha não. E por último, né, temos os mamíferos. O próprio nome já está dizendo, animais que mamam. O morcego, ele é o quê? Uma ave ou um mamífero? Não, ele é um mamífero que voa. A baleia é um peixe? Não, é um mamífero que nada. E eles têm características bem semelhantes, né? Nascem, se desenvolvem dentro do corpo da mãe. A reprodução é feita tendo um macho e uma fêmea. E tem a característica de mamar. Então eu espero que esse vídeo, venha ajudar vocês nos estudos. Boa prova. Espero que vocês não precisem ir para o conselho de classe. Valeu, forte abraço a todos.